Um artigo que eu gosto muito é o artigo das 7 escolas da escoliose, que o artigo foi simplesmente feito para ensinar a nós, fisioterapeutas, as 7 escolas. Falando como que é rico, né? A gente pediu o paciente para perceber o corpo antes e perceber o corpo depois de nossa intervenção. O que que isso muda, né? Ele sai dali mais presente. Riqueta, eu queria que a minha coluna voltasse a ser como ela era antes de doer. Antes de doer, não é o pré-doer? Será que ela não poderia sentir um outro estado, né? Nossa, eu passei tão bem que eu nem senti minha coluna. Por que a gente tem que sentir o corpo só quando ele dói? Por que eu não posso sentir? Pensa assim, eu posso... Nossa, eu tô sentindo que eu tô com uma coluna gostosa hoje. Meu ombro tá agradável. Eu tô com meus trapézios mais soltos. Desencostar os dentes, soltar a língua dentro da boca, respirar 3 vezes, desativando o trapézio. Só de pensar, de jogar sua atenção lá. A consciência corporal é um exercício diário, permanente, pro resto da vida. Então, incorporar isso na nossa vida como um hábito, né? Então, para a gente lidar com esse corpo complexo, vivo, cheio de história de vida, é necessário que o profissional competente tenha habilidades e atitudes específicas. Como preparar esse profissional para essa abordagem? Como que é isso? Boa noite, Ana Sete Câmara. Ei, querida, tá boa? Boa noite. Vou falar um pouco sobre Ana Sete. Ela é mestre e doutora em educação, especialista na formação por competências do profissional de saúde. É uma coisa assim. Ela me propôs a participação num projeto de extensão da UFMG, que possibilitou a incorporação do SSRP como referencial teórico na formação de futuros fisioterapeutas. Eu entrei na UFMG, eu já tinha uns 10 anos de experiência clínica. E quando eu entrei na UFMG, eu fiquei um pouco assustada por ver a responsabilidade que é formar um profissional que vai cuidar de gente. Esse é o grande desafio. Quer dizer, vai para além de você passar conhecimento, informação, porque isso tem aos montes. Mas como preparar esse profissional? A gente considera na literatura um profissional competente, ele tem que ter 3 dimensões. Ele tem que ter conhecimento, e quando eu falo conhecimento, é aquele conhecimento hard. Ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que pensar, ele tem que conhecer várias técnicas, ele tem que dominar a fisiologia humana, a biomecânica, né? Todas as estratégias, ele tem que saber isso. Mas só saber não torna o profissional de excelência. Para um profissional ser considerado de excelência, além desse saber, ele tem que saber fazer e ele tem que ter atitudes e valores. O meu maior desafio nesses meus anos de estudo no mestrado e no doutorado foi aprender ou descobrir estratégias que eu pudesse trabalhar esse saber fazer e esse ser. Nossa. Esse é o desafio. Porque passar informação e aula teórica e artigo é muito fácil. Mas isso é muito limitante, porque quando eu estava no estágio, eu via que o aluno, que às vezes tirava nota A, nota 100, ele era um excelente aluno teórico, mas se colocava ele na clínica, ele não sabia trabalhar. Não sabia conversar com o paciente, não sabia olhar, não sabia tocar, né? Ele não tinha uma postura de uma escutativa, ele não tinha sensibilidade para perceber o outro. E como ensinar isso? Então, esse sempre foi o meu norte de investigação científica e de pesquisa. E em 2008, eu participava de um núcleo na faculdade de medicina que chamava Núcleo de Educação e Saúde. Saúde e Paz. Nesse núcleo, a gente atendia pessoas com risco de violência, principalmente do aglomerado Morro das Pedras.
O A gente tinha aglomerado do vários. Morro das Pedras aqui em Belo Horizonte é uma comunidade, né? Sim, é uma comunidade de vulnerabilidade social. Então, vários alunos de medicina, vários professores de todos os cursos da saúde, e eu era professora da fisioterapia, responsável pelo grupo da fisioterapia. Cada grupo preparava algumas oficinas, algumas atividades junto com esses jovens para trabalhar a questão da violência. E eu fiquei pensando qual que seria a intervenção da fisioterapia para esse grupo de adolescentes, né? O que fazer enquanto fisioterapeuta com esse grupo de adolescentes? Eu me lembrei do curso de formação que eu tinha feito com você em 2000. Eu falei, eu vou usar aquelas estratégias. Mas eu não fiquei à vontade de usar uma técnica da qual eu não dominava muito. Então eu te fiz o convite para que você fosse uma coordenadora técnica do projeto comigo. E você foi de uma generosidade tremenda. Então, nesse projeto, você se lembra, nós fizemos a capacitação de todos os alunos no método SSRP, todos os alunos bolsistas do projeto. Então, nós passamos várias semanas preparando esses alunos nessa formação. Elaboramos um manual com 10 oficinas. Essas oficinas elas foram validadas. Tinha início, meio e fim. Sempre no final de cada oficina, a gente fazia a roda para discutir os temas necessários, mas foi tão maravilhosa essa experiência que os alunos bolsistas falaram, professora, nós não queremos parar aqui. Essas oficinas estão mexendo com a gente, enquanto estudantes da área da saúde. Então, quer dizer, ultrapassou o objetivo que era trabalhar os jovens com vulnerabilidade, que a gente resolveu denominar o projeto como Projeto Corpo Vivo, foram os alunos que deram o nome. Desse projeto, a gente criou um núcleo de estudo de corporeidade e cuidado, né? Escrevemos artigos, participamos de vários eventos da Benfis, da Associação Brasileira de Ensino de Fisioterapia, a gente apresentou esse trabalho. Na Semana do Conhecimento da UFMG, a gente recebeu o Prêmio de Inovação Educacional, porque aí eu comecei a usar esse manual e essa estratégia para trabalhar com os alunos essas habilidades. E qual que é a maravilha dessa metodologia SSRP? É que ela tem início, meio e fim. E o aluno da saúde, ele é sujeito da própria intervenção. Então, eu fazia as oficinas com os alunos, e os alunos viviam a experiência de perceber o corpo, a experiência da palavra que era dita, a experiência do toque. E aí, quando eles iam para a clínica e para o estágio ou para a atividade prática, eles já iam transformados por essa experiência, né? Existe um autor espanhol, o Larosa Bom Dia, é um artigo que eu acho que vale a pena todo mundo ler, que eu chamo Saber da Experiência. Ele usa a experiência como ferramenta de ensino-aprendizagem, porque ele fala que não adianta só você saber. A experiência, ela transforma esse saber em ato. Isso é maravilhoso. É verdade. Então, como a gente começou a observar? Que os alunos, quando passavam por essa experiência, a experiência do SRP dentro do seu processo de formação, eles começaram a desenvolver, e a gente avaliou e validou isso, eles começaram a desenvolver algumas habilidades clínicas, de uma escuta ativa, um olhar cuidadoso, né? O respeito pelo corpo do outro, quer dizer, ele no processo formativo dele, ele percebe que aquele corpo é um corpo vivo, de história de vida, que aquele corpo tem sentimento. Porque ele experienciou nele, né, Ana? Quer dizer, nas oficinas entre eles percebiam, mas a minha perna não está retinha. Olha a postura do outro. Então, eles começaram a entender que essa normalidade, ela não existe. Existe um corpo que é único, que é próprio de cada indivíduo, e deixaram de exigir ou ter expectativa no corpo daquele paciente.
Porque o curso da saúde, todos os cursos da saúde, eles tornam o corpo como um objeto. O professor ensina, olha, você pega o braço, você dobra, você faz isso, você faz aquilo. Então, durante todo o curso da saúde, o corpo ele é muito objetificado. E o SRP foi um caminho potente que eu vi para humanizar esse corpo, que é o nosso objeto de trabalho. Então, foi uma experiência transformadora. Essa experiência desse projeto Corpo Vivo, que a gente fez o manual, inclusive a gente vai publicar esse manual em e-book, né? Que eu acho que quem está nos assistindo, que é professor, ou nós realizamos oficinas, Henriqueta, para você ter ideia, para além do Frutos do Morro, em todas as unidades da UFMG. Isso A gente mesmo. fazia as oficinas à noite. Você lembra disso? Nós trabalhamos no setor de saúde ocupacional do Hospital das Clínicas, com os profissionais de saúde e com as unidades de atenção básica, para humanizar o atendimento. Aquele profissional que já está acostumado a trabalhar e tudo, quando ele passa pela vivência do SSRP, ele volta para trabalhar tendo muito mais, um toque muito mais amoroso no paciente. Então, a gente trabalhou com profissional de saúde no sentido de humanização do cuidado. A gente trabalhou o SRP como formação dessas habilidades clínicas. Então, foi maravilhoso. Essa experiência resultou na criação, então, do núcleo de estudo Corporeidade e Cuidado, onde que os alunos, por iniciativa, a gente começou a aprofundar e fazer várias leituras, né? A gente leu Leloup, a gente leu Edgar Morin, a gente se juntou com o núcleo do pensamento complexo, que era da Fafiste, fizemos várias trocas. Então, eu acho que foi uma experiência extremamente rica e resultou numa disciplina também optativa que chamava Corporeidade e Cuidado. E eu fico muito feliz quando eu olho os meus ex-alunos ou os alunos que passaram pelo projeto, que hoje são professores, que hoje são profissionais, e sempre nos encontros, no encontro da fisioterapia, que eu encontro, eles me procuram e falam, nossa, professora, aquela disciplina me transformou. Né? Eu sou um professor, eu sinto que eu sou um professor melhor por causa daquela experiência. Ou, nossa, e eu acho que quem está clínica, além de mais sensível, né, sabendo o que tem que fazer, sabendo fazer e tendo essa atitude, né, da empatia, da percepção do outro, com muito mais potência. Então, eu acho que o método, ele dá início, meio e fim, ele organiza o olhar do profissional, ele alfabetiza a mão e alfabetiza o coração. Então, o nosso projeto, ele teve uma duração de 6 anos, foi muito produtivo, e eu acho que quem trabalha com formação e quem tem equipes, por exemplo, se você tem uma clínica e tem uma equipe de fisioterapeutas, seria muito bom fazer essa formação, porque vai revitalizar e vai humanizar mais o trabalho, além de trazer o trabalho mais potente. Esse antes e depois, ele quando a gente trabalha no processo educativo, a avaliação, você só aprende aquilo que te interessa e aquilo que te transforma. Eu acho que o mapeamento é a ferramenta mais potente que o SRP tem. É o mais potente, porque é o momento que ele cria o vínculo do profissional com o paciente. É quando você trazer a sessão para o aqui e agora. Porque a avaliação, ela é o norte da educação, como o resultado clínico é o norte para o paciente. Então, eu acho que a maior riqueza que tem nesse método é o início e o fim. Né? E uma coisa que eu acho bacana, para além do projeto Corpo Vivo, que eu vejo no método, é que é um método que permite a utilização nesse intervalo entre o início e o fim, de N técnicas. Eu nunca vi você fechada. Surgiu uma técnica nova, que é validada, que é interessante, se for necessário, você utiliza. Verdade. Né? E, quer dizer, você não exclui ninguém. É alguma coisa que inclui. Que é só incluir, né? É incluir conhecimento, é incluir novos saberes, novas pesquisas. Acontece, olha só, uma coisa que eu observei, a gente realizou essas oficinas com
uma média de mais de 1.000 alunos, tá? E alunos de todas as áreas da saúde. Por incrível que pareça, os mais resistentes ao mapeamento, os mais resistentes à percepção do próprio corpo, foram os estudantes de medicina e os estudantes de psicologia. Das demais áreas, todos aceitavam bem essa experiência. E aí a gente fez uma discussão, um estudo, junto com outros professores, para entender o porquê dessa resistência. Porque, geralmente, quando você passar por essa experiência de humanização do corpo, te deixa muito frágil. E algumas peças, geralmente, quem tem dificuldade com o mapeamento é quem tem dificuldade de lidar com as próprias fragilidades. É mais fácil Não, e também eu quem não lidar. tem, né? Não, todos nós temos, mas quem tem a dificuldade de lidar com a sua própria fragilidade tem mais dificuldade de mapeamento. No caso dos estudantes de medicina, é muito mais fácil eles intervirem num corpo que é um objeto do que num corpo que é igual ao dele, com a fragilidade. Então, é um processo deles se reconhecerem frágeis e humanos, né? Eu fiz essa oficina com um grupo de docentes da área da medicina, do Feimer, que é um instituto americano, é internacional, que trabalha com desenvolvimento de docentes na área da saúde. Então, a grande maioria era médico. E foi muito interessante, porque a gente ficava 20, 30 dias num hotel fechado, fazendo esse curso de desenvolvimento com esses professores, né? Eu sou faculty lá desde 2012. E é interessante o relato deles. Falou assim, Ana, para nós é muito difícil isso. É muito difícil a gente sentir o nosso próprio corpo. É muito difícil a gente se expor tanto, né? E aí entra a questão de poder, de autoridade, né? Então, quando aquele paciente que chegar para você e tiver muita resistência ao mapeamento, é nele que você tem que ter paciência e investir mais, que provavelmente ele é o mais frágil. É aquele que se permite menos. A Ciana aqui está falando assim, que tem paciente que fecha os olhos, mas não sentem. E ela percebe uma inquietação e que ele não consegue se perceber. Ou acha aquilo desnecessário. Ele consegue se perceber, mas ele não dá conta da emoção que ele vai sentir e do que vai aflorar. A Beterrado fala no livro dela, né? Que o nosso corpo, ele é história de vida. E quando eu começo a perceber esses registros corporais, vem à tona uma série de emoções que muitas vezes a pessoa não está preparada para ter. Verdade. Tem um livro do Leloup, é maravilhoso. O Leloup, ele fala do corpo. A melhor prova que o nosso corpo é registro de vida é o perdão. Ele fala que você pode perdoar alguém intelectualmente. Eu te perdoo, Henriqueta. Tudo bem. Eu consigo te perdoar intelectualmente. Eu consigo te perdoar de coração. Não tenho mágoa de você, não tenho raiva de você. Mas a última coisa que perdoa é o corpo. Eu conseguir te abraçar ou deixar você me tocar é a última coisa que eu vou querer de alguém que me magoou. Por isso que a traição conjugal, ela é tão difícil do perdão, porque não basta só você entender a situação, você perdoar, o seu corpo tem que perdoar para você aceitar ser tocada de novo. Então, o corpo ele trabalha numa linguagem não verbal e inconsciente que esse mapeamento aflora, né? Verdade. Quando a gente vai estudando corporeidade e cuidado, cada vez mais, olha que eu estudo isso há mais de 30 anos, eu vejo que o caminho para que você consiga desenvolver essas habilidades no profissional é fazendo ele viver e experienciar esse caminho. E de maneira cíclica, né? Não é porque eu já fiz, e se eu ficar muito tempo sem fazer, não. Eu acho interessante, de períodos em períodos, fazer esse trabalho, né? Esse trabalho, porque esse trabalho nos acorda, nos desperta, nos devolve a vida, nos devolve a sensibilidade, né?
E uma coisa importante, se você for utilizar essa técnica com o estudante, é sempre depois da vivência fazer a roda, né? Que é uma metodologia da roda, é você sentar, geralmente a gente trabalha com grupos, sentar e conseguir verbalizar o que sentiu, como é que foi, né? Ou discutir algum tema mais aprofundado. Por exemplo, no corpo vivo, depois da roda, os alunos queriam entender mais o que é alongamento, o que é plasticidade, aí sim era o momento da gente entrar com conteúdo teórico, depois que eles passaram por aquela vivência. Sim, o SRP ele é maravilhoso enquanto ferramenta de tratamento, mas ele é extremamente potente do ponto de vista educacional como formador do profissional. E eu acho que quem está aqui, que já fez, poderia até dar o relato como é que foi passar pela formação e voltar para a clínica. Se foi ou não foi um divisor de águas na forma de olhar, de tocar, de sentir e de se posicionar enquanto profissional. Isso eu tenho certeza, porque as evidências educacionais e clínicas são hiperconsistentes. O que eu acho que é fundamental para a gente que ama o que faz é procurar refinar cada vez mais o nosso fazer, né? Enquanto fisioterapeuta, Henriqueta, o seu objetivo é dar bem-estar para o paciente. E eu, enquanto educadora, o meu objetivo é formar gente que cuida de gente, com competência, com conhecimento, com eficiência, mas também com sensibilidade, né? Com sensibilidade e cuidado. Esse é o grande desafio. Né? Às vezes eu vejo, eu passei por um processo de saúde, doença há pouco tempo, e são tantas as violências que são cometidas no processo de cuidado, né? O paciente ele já está frágil e o profissional ele o violenta. A forma como ele conversa, a forma como ele toca, a forma como ele pega. Todas essas, no núcleo de violência, a gente estuda, tudo são violências no processo de cuidado. Então, o profissional, ele tem que ter essa formação do corpo sensível, porque senão ele vai cometer várias violências quando ele vai estar pegando e intervindo no corpo do outro. Né? É uma coisa que é muito séria e que eu fico vendo, assim, eu passei minha vida dentro da UFMG, que é um curso duro, é um curso hard do ponto de vista cognitivo, e eu tenho a felicidade de que, apesar de contra tudo e contra todos, eu era uma portinha de sensibilidade na formação desses alunos. Né? Com certeza. Então, durante muito tempo, e por não entenderem que eu estava trabalhando competências de habilidade e atitudes, né? Como tolerância, carinho, são ferramentas de trabalho. Né? É o afeto, né? Se a gente pegar Mas isso na literatura educacional, isso é conteúdo a ser trabalhado, né? Então você tem a atitude, que são os valores. Quais os valores que você tem? O que você pensa da vida, da morte, do outro? Isso é atitudinal. O que a gente espera que um profissional tenha? Então, quando eu trabalhava com os alunos, rodas de SSRP, ou quando eu trabalhava com os alunos, piquenique, algumas pessoas da academia falavam assim, ela está no enrolation. Aquilo ali não é aula, é um enrolation. Porque, na verdade, eles não estavam dimensionando quais as competências que estavam sendo trabalhadas com esses alunos, né? De maneira leve, de maneira suave, mas usando o referencial teórico do Larosa, que era o saber da experiência. Eles tinham que vivenciar isso. Tem que experienciar. Né? Tem que experienciar. Você falou. Maravilhoso. Eu tive o cuidado de te convidar, porque se apropriar do conhecimento, uma outra coisa que é muito ética, a gente tem que reconhecer e reverenciar a autoria ou a participação das pessoas, né? A recompensa do professor é ver os seus alunos brilharem, né? Eu acho que quando a gente... Eu acho que a primeira coisa é a gente sabe onde é que a gente quer chegar. Eu tinha clareza quais as competências e habilidades que eu estava trabalhando.
Eu tinha total clareza disso. Então, quando você tem clareza para onde é que você quer ir, você vence esses obstáculos e você foca de onde é que você está, se você está atingindo o seu objetivo, né? E isso é que me deu força para vencer, né? E busquei, e para sobreviver nesse ambiente, eu busquei o mestrado, o doutorado, publicação, enfim, todas essas Que coisas, bom. mas sempre na área da educação, né? Para a gente Muito ter um bom. pouquinho, nossa palavra ter algum tipo de poder, né? Dentro da academia. E eu acho assim que a gente pode mudar o mundo, né? Como? Mudando a nossa prática, refinando a nossa prática e sendo referencial, né? Então, nesse aspecto, eu quero te agradecer. O seu trabalho é vanguarda. Se a gente pensar que quando a gente fez o projeto e quando se começou a, o SSRP, a gente trabalhava num paradigma totalmente diferente. Graças a Deus, as pessoas abriram a cabeça junto com a complexidade, né? Então, hoje, é muito interessante, depois de 20, 30, 40 anos praticamente, né, que eu sou formada, hoje em dia o que a gente falava há 30, 40 anos atrás, hoje em dia está sendo reconhecido e respeitado. A fisioterapia, em especial, abriu para a complexidade e para entender que esse corpo sensível, que a gente trata de gente que tem todas essas dimensões, né?